Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, mais um vídeo. Depois de muito tempo sem gravar vídeos por medidas maiores, resolvemos voltar a gravar, não somente por nós, mas para ajudar todo mundo, levar a palavra para mais pessoas. E o retorno dos nossos vídeos vai ser um livro bem específico doutrinário sobre Romanos. É uma carta muito interessante que a gente deve ler umas 3, 4 vezes por ano para a gente entender que a gente não é nada, extremamente pecadores. E vamos lá. Vou começar com uma breve oração para abençoar a nossa leitura e para nos inspirar. Bendito és tu, ó Pai, Deus grandioso. Glorificamos o seu nome através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, e a seu Espírito Santo, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, o Consolador, o autor e consumador de toda a palavra. Suplicamos a Ti a sua sabedoria, Pai, e que o Senhor nos direcione e nos ensine a falar a sua palavra, o que é a verdade. Em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Vou começar com Romanos, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, que está correlacionado, e vou dar a explicação, porque eu já fiz meu estudo aqui também. E vamos destrinchando no decorrer da leitura. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Vamos lá, então nesse versículo aqui de 1 ao 6, Paulo ele faz a introdução, a apresentação de si mesmo, ele explica o que é a função dele, o que ele faz e que ele foi separado por Deus, né? Não sei se vocês já viram em Atos como que foi a conversão de Paulo, mas Paulo era um fariseu. Ele inclusive matava os cristãos, né? Que ele acreditava que ele estava a favor de Deus, só que na verdade ele estava contra Deus e Jesus aparece para ele se revelando a Deus. Então Paulo se converte e começa a seguir a Cristo e Paulo funda muitas igrejas, né? Escreve praticamente 70% do Novo Testamento e ensina principalmente os gentios, né, sobre a doutrina da fé cristã e quem é Deus. Então, Paulo se apresenta sua função, o cargo, onde Paulo, um conhecedor da Torá e das leis de Deus, declara as profecias que foram cumpridas em Cristo, né, que foram mostrados no Antigo Testamento, onde ele fala sobre os profetas e as santas escrituras, onde todas elas foram cumpridas em Jesus Cristo, mostrando que Jesus é a semente de Davi na carne. E a Davi foi prometido o trono eterno através da sua semente, que é no caso Jesus Cristo, né? Que José, pai de Jesus, ele é da tribo de Judá. O Messias, o tão esperado Salvador, né? Que veio para salvar não somente os judeus, que esse foi o intuito, mas graças à rejeição dos judeus, nós, os gentios, tivemos a honra de sermos salvos, graças que realmente é de graça, a fé, através da fé em Jesus Cristo. E explicando que Jesus é o filho de Davi, né, segundo a carne, nos declarando filho de Deus em poder, né, porque Jesus recebeu o Espírito Santo e Jesus era homem, filho de Davi e Deus, né, filho de Deus em poder. E esse é o resumo entre o versículo 1 e 6, e agora eu vou dar continuidade, agora do versículo 8 ao 10. Primeiramente dou graças a meu Deus Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Primeiro de tudo, né, Paulo mostra a importância de orar pelos irmãos, dos irmãos na fé. Ele mostra que o evangelho é Jesus Cristo, não é só um livro ou uma palavra.
O evangelho ele foi prometido em todas as escrituras e fala exatamente do Filho do Homem, né, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ele deseja muito ter com os irmãos, né, para não só proclamar a palavra de Deus, o evangelho, mas para também ir ter com os irmãos, aumentar a fé, ativar, né, o lado espiritual das pessoas e ensinar a doutrina vinda direto de Jesus Cristo, né, que Paulo foi um apóstolo realmente tardio, ele fala nas cartas dele, mas ele foi inspirado grandiosamente. E ele também tem a ideia, né, de compartilhar e espalhar o evangelho para mais e mais pessoas. Bom, esse daí foi o versículo de 8 a 10, agora eu vou do 11 ao 12. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto a minha. Bom, isso daqui é simples, direto, né? Paulo deseja ter com os irmãos, como ele disse, para aumentar a fé mútua de ambos e também identificar, né, e ajudar eles a identificarem os dons espirituais que neles hão, que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Mas o dom é separado de acordo com a necessidade e com todos. Porém, todos são um só corpo. Vamos lá, agora o verso 13 ao 15. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor, tanto os gregos como os bárbaros, tanto os sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Muitas vezes Paulo quis ter com os romanos, não somente com eles, mas com outros grupos, outras classes sociais, para levar o evangelho e apresentar o evangelho aos romanos. Esse é a síntese aqui do verso 13 até o 15. Agora eu vou ler o 16 e o 17, que é o assunto resumido da epístola, né, o que Paulo realmente queria levar para os romanos. Vamos lá, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Ou seja, aqui ele resume o que é o evangelho. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Ou seja, todos aqueles que estão fora, né, que eles não receberam, não foram selados com o Espírito Santo, não acreditam em Jesus, eles não entendem. Para isso, para eles isso é loucura, né? Inclusive mais para frente Paulo fala isso. Eu vou ler agora do verso 18 ao 32, que aqui Paulo vai começar a destrinchar os pecados da galera e vai começar a mostrar que eles estão errados por estar vivendo em pecado, que para serem salvos, eles têm que negar a si mesmos e seguirem a Cristo, né? Então vou começar aqui o verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A verdade que ele está falando do evangelho, transformando em injustiça, que é pecado ou prazer da carne do homem, né? Porquanto o que Deus se pôde conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo está dizendo aqui que não tem desculpa. Inclusive tem um salmo que fala que a glória de Deus se proclama na natureza, ou seja, todas as coisas visíveis e invisíveis que são criadas são por Deus. A natureza é perfeita, todas as leis da natureza são perfeitas, porque Deus criou. E mesmo os homens vendo toda essa perfeição, eles rejeitaram e não glorificaram Deus como Deus. E por causa disso, é indesculpável. O coração insensato deles o obscureceu. E aí no verso 22, Paulo fala: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Aqui exclusivamente ele está falando sobre a idolatria. Porque lá em Êxodo capítulo 20, quando ele fala dos 10 mandamentos, ele fala para não fazer imagem nenhuma de escultura, de gesso, de madeira, qualquer coisa. De imagem de homem, de criaturas que estão em cima nos céus, que são os anjos, ou embaixo da terra, os peixes, animais, qualquer coisa, que tudo isso seria abominação para Deus. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui ele está falando sobre a ciência, a filosofia, a psicologia, todo esse outro mentiraiado que se coloca no lugar de Deus, que até 2 séculos atrás a Bíblia era a única base para tudo. Tudo se encontrava na Bíblia. Hoje é a ciência. A ciência diz, pronto, a ciência diz, já tem um baixo assinado ali, já está tudo certo. A ciência diz, acabou. A ciência muda todo tempo. Há 20 anos atrás o ovo era mal. Hoje o ovo é bom. Enfim, isso daí tudo é coisa do homem. E tudo que é do homem é corruptível. Só o que vem de Deus é perfeito. E Deus, inclusive, entrega a eles a paixões dos seus próprios corações, né? Concupiscências, desejo profundo da carne. Então, toda vez que você entra num pecado, se você não luta contra ele, Deus te entrega para você se afundar nele. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em uso da sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, a homossexualidade é outra abominação, mais um pecado. E Paulo aqui está mostrando que eles estão fazendo o que é contra a natureza de Deus. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Toda essa lista que Paulo falou antes aqui, são dignos de morte todos os que praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem, ou seja, os que praticam e os que consentem, todos esses são dignos de morte. Ou seja, Paulo aqui na carta, né, no primeiro capítulo, ele apresentou o que é o evangelho, da onde que veio, tudo que foi prometido no Antigo Testamento se cumprindo em Jesus Cristo, mostrando que Jesus era homem, porém com o Espírito de Deus, ou seja, ele era 100% homem, 100% Deus. O Evangelho é Jesus Cristo, que foi prometido em todas as Escrituras, cumprindo a profecia. Então depois ele mostra todos os pecados e mostra todos aqueles que estão destituídos da fé, né, destituídos da salvação, e para que eles se arrependam, porque todos eles são dignos de morte. E a morte que ele está falando não é só a morte carnal, não, é a morte espiritual, ou seja, é lago de fogo. Então esse é o primeiro capítulo de Romanos. Foi um pouco rápido para o vídeo não ficar tão comprido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar aí embaixo, eu vou responder todas com muito carinho, que a gente estuda, mas todo dia a gente aprende. Cada vez que a gente lê, Deus ilumina a gente de uma outra forma. E espero que tenha ajudado vocês e levar mais e mais a palavra para mais pessoas. Obrigado, gente, e até a próxima, que a gente vai dar continuidade no livro todo de Romanos.